Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se você pudesse aprender as coisas em tempo recorde, mais rápido que as outras pessoas? Pra gente que trabalha com dados ou na área de tecnologia, a gente sabe a quantidade de informação, de coisa técnica que a gente tem que aprender no dia a dia. Isso demanda muito esforço, foco, concentração no que a gente está fazendo. Então, baseado nesse excelente livro aqui, que eu já te recomendo, vou deixar na descrição aí, que mudou completamente a minha forma de aprender as coisas, eu vou te trazer algumas dicas aqui, direto ao ponto, meio que resumindo algumas coisas que estão aqui dentro, que vão te ajudar a aprender as coisas de forma mais eficiente, mais rápido. Para você que está aí num roadmap de aprendizado, aprendendo sobre a área de dados, querendo entrar na área, isso daqui é essencial para você. Sem enrolação, então, o que significa Ultra Learning? Então, Ultra Learning é basicamente esse método criado pelo autor mesmo, o Scott Young. Ele basicamente te ensina de forma muito intensa, um passo a passo de como é que você pode aprender, absorver novas informações de forma mais eficiente. E o mais legal dela é que ela é autodirigida, ou seja, você não precisa de um professor para te ajudar nisso. Basicamente, você tem que entender a teoria, e aí eu vou te trazer aqui os conceitos-chave aqui que estão nesse livro. Aí depois disso, você vai conseguir aprender qualquer assunto de forma autodidata e autodirigida. Mas e aí, quem que é esse cara? Quem que é Scott Young? Como é que ele criou essa metodologia? Basicamente, esse cara conseguiu terminar uma formação de ciência da computação, que é uma formação aí longa e bem técnica, no MIT, que é uma das melhores faculdades do mundo, tá aí pelo menos no top 5 na parte técnica. Ele conseguiu absorver o conteúdo da formação em um ano. Então é uma formação técnica super desafiadora, de uma faculdade também bem desafiadora, e ele conseguiu fazer tudo em um ano. Então esse método dele funciona, e eu tô te falando aqui que funciona também porque eu aplico no meu dia a dia, e isso me ajuda bastante. E o primeiro passo descrito por esse autor é o de meta-aprendizagem, o meta-learning. Então basicamente é o seguinte, como é que a gente planeja o que a gente vai aprender? Um dos maiores erros que a gente comete na hora de aprender um assunto novo, um assunto mais longo, mais técnico, é o de começar a aprender ali e não seguir nenhuma trilha, e não organizar, não planejar as coisas, qual que vai ser o passo a passo que você vai seguir. E o que ele diz é que basicamente 10% do que você vai investir de tempo ali para aprender aquele assunto deveria ser gasto inicialmente lá na hora de planejar. Ou seja, se você for estudar uma matéria aí, alguma formação, por exemplo, por 10 meses, o primeiro mês seria totalmente dedicado ao planejamento. Isso é hiper importante porque isso vai te dar uma noção de quanto tempo que você vai realmente ter que dedicar para aprender aquilo. Isso vai te ajudar a alinhar expectativas com você mesmo. E além disso, isso vai te dar um passo a passo. Você vai ter tudo ali mais claro. Você vai ter uma visão do amplo. Na hora de planejar, não é simplesmente planejar sem conhecer o que você vai estudar e sem conhecer o conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer aprender Python em 10 meses. O que você deveria fazer se você seguir essa metodologia aqui? No primeiro mês, você vai dedicar esse primeiro mês inteiramente a planejar o que você vai fazer nos próximos 9 meses. E aí o planejar aqui significa realmente listar quais são as funções mais importantes, o que você tem que aprender de teoria, o que vai ser ali na prática. Você vai estruturar os seus próximos 9 meses, ou o resto dos 90% ali do seu estudo. Esses 10% fazem uma grande diferença. Isso, inclusive, vai te trazer um bônus aí de aprendizagem, principalmente pra gente que tá aprendendo coisa técnica, linguagem e tal, que é o de ter uma noção do que existe naquela matéria específica. O que acontece bastante? A pessoa quer aprender Python, como o exemplo que eu dei, ao invés de tentar se planejar e entender quais são ali as possibilidades, quais são as funções utilizadas por analistas, cientistas de dados, ou em automação, por exemplo, dependendo da função que esse profissional vai exercer, ele não se planeja e não tem noção do que existe. E isso vai atrapalhar esse profissional a não saber exatamente o que pode, o que tem de possibilidade, ele não vai conseguir nem dimensionar quanto tempo que ele vai ter que estudar. E isso, o bônus aqui, é que você vai ter uma noção, vai conseguir conversar já sobre esse assunto, até mesmo antes de iniciar realmente os estudos ali, o segundo mês, por exemplo. Então, você já vai ter uma noção do que existe, o que você quer aprender. Isso vai abrir sua mente de uma forma bem diferente do que de uma pessoa que não tem ideia do que ela está fazendo. E uma super dica é utilize inteligência artificial para te ajudar a planejar. A gente pode trazer aqui exemplo no canal de como que eu planejaria um estudo em Python. Então, a gente poderia colocar no ChatGPT mesmo, explicar o porquê que eu quero aprender aquilo. Isso é um dos pontos mais importantes, por que você quer aprender Python. O seu motivo, a sua motivação de aprender Python vai ser muito diferente de um profissional. Se você está trabalhando com dados, quer trabalhar com dados, vai ser muito diferente de um profissional que quer focar em automação. E Python ajuda nas duas coisas. O cara que quer aprender muito mais sobre estatística, executar problemas mais estatísticos, vai ser diferente de um profissional que quer aprender ali o básico, geral ali de Python. Então, você saber o porquê e explicar isso no seu prompt. Você ir lá no ChatGPT, colocar, estrutura para mim um plano de estudos de Python e a minha motivação, por que eu quero aprender, é para entrar na área de dados. Então eu não conheço quase nada de Python e eu preciso aprender ali de uma forma mais básica. E aí você já pode pedir, inclusive, para ele estimar
o tempo que você precisaria, ou estruturar mesmo o plano todo. Só de fazer isso vai te ajudar a ganhar tempo. Aqui no livro a gente fala sobre 10%, e aí considera que utilizando inteligência artificial você pode fazer as coisas até bem mais rápidas, você está realmente entendendo o que você está fazendo ali. O segundo conceito que esse autor traz aqui no livro, que é também o que abrange várias coisas do nosso dia a dia, é como que a gente supera os principais desafios relacionados a manter o foco no que a gente está fazendo. Ter foco no que a gente quer fazer é hiper importante. E aí o autor divide em 3 problemas principais que fazem com que a gente não tenha foco, não tenha pelo menos o foco ideal naquela atividade, no que a gente está querendo aprender. O primeiro deles é a procrastinação. Então a procrastinação, ela te atrapalha a começar uma nova atividade. Então a gente fica ali assistindo Netflix ou na rede social e a gente deixa de começar a estudar. Você está lá pensando há meses em querer aprender, no exemplo aqui do vídeo Python, e você deixa de iniciar aquilo, deixa de planejar, porque você está procrastinando. Você chega em casa, você vai ligar a televisão, você vai para a rede social, você faz tudo menos focar no que realmente importa. Então essa procrastinação, ela atrapalha muito, inclusive tem piorado muito, é uma coisa que eu trago muito no canal aqui. A quantidade de informação que a gente tem hoje nas redes sociais e de porcaria também, então a gente fica preso ali no celular e não consegue prestar atenção em nada, não consegue focar em nada. E aí 2 técnicas que ele sugere aqui no livro para hackear essa parte da procrastinação. A primeira delas é começar devagar, isso para tudo. Então ao invés de querer começar estudando 1 hora por dia, começa 5 minutos. Cara, 5 minutos parece pouco, mas é melhor do que nada. Exercício físico também para qualquer coisa. Se você começa 5 minutos, depois você muda para 10, 15, 20, meia hora por dia, isso é muito mais natural, muito mais fácil para o seu cérebro, muito mais fácil aí para sua rotina, do que se você quisesse começar ali estudando 30 minutos todo dia. E é um dos maiores erros que a gente comete. Eu cometo várias vezes isso, de querer começar, e aí o primeiro dia eu começo a estudar um assunto específico, ou fazer exercício pra caramba, e aí eu faço mais de 1 hora, 2 horas, e aí depois eu não consigo manter aquela rotina. Então começa devagar, começa ali com 5 minutos que seja, vai aumentando gradativamente. Segundo hack é utilizar a técnica Pomodoro, que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes, mas é basicamente você colocar ali um timer. Esse timer vai ser dividido em 2 partes, vai ser de meia hora, você vai ter intervalos ali de meia hora. Dentro dessa meia hora você vai ter 25 minutos focando numa tarefa específica, ou focando no estudo que você está fazendo, e 5 minutos de descanso. Aí você pode pegar o celular, fazer o que você quiser. Então aí você deixa 25 minutos, foco total, desliga o celular, coloca ali para não receber notificação, passando os 25 minutos, você tem 5 minutos para fazer o que você quiser. Depois você volta, aí foca 25 minutos, descansa 5, 25, descansa 5. Isso aí também pode mudar bastante. Muito concurseiro faz isso e isso ajuda bastante, principalmente quando você tem, cara, você tem que estudar muito no dia a dia, você tem muita coisa para estudar, para aprender, no intervalo ali bem curto. Então, ou seja, é um estudo bem intensivo. Isso te ajuda a dar essas pausas. Que é talvez um dos maiores erros aí que a gente comete na hora que a gente tá ou prestando vestibular ou concurso, porque, cara, a pessoa fica estudando, passa a tarde inteira, não tem descanso às vezes. E aí o segundo desafio dentro dessa parte de foco é você conseguir manter a sua concentração. O que acontece aqui? A gente começa uma atividade e a gente, qualquer coisa, qualquer notificação te atrapalha, ou porque a gente tá sem foco mesmo, a gente tá treinado com tanta rede social a não conseguir focar em nada, a não conseguir assistir uma coisa mais longa, ou a estudar, ou a ler um livro, e aí isso te atrapalha, você não consegue manter o foco. Você começa e não consegue terminar aquilo que você iniciou. Nem aqueles 25 minutos que eu comentei. Tem gente que não consegue focar os 5 minutos que eu dei exemplo. Então, como é que a gente pode hackear isso? E eu queria trazer 2 frentes aqui. A primeira delas é muito relacionada com o que eu acabei de falar. Como é que você organiza, estrutura o seu ambiente a seu favor. Ou seja, cara, tira o exemplo que eu dei, tira o celular de perto, ou deixa aí sem receber notificação. E, cara, é muito difícil estar ali, por exemplo, recebendo notificação no Instagram. E você postou uma foto, por exemplo. Você quer saber quantas curtidas você teve, você quer saber quem mandou mensagem, você quer saber, cara, chega um WhatsApp. É muito difícil a pessoa que tem realmente controle de falar assim, cara, eu não vou olhar agora e vou focar no que eu tô fazendo. Eu, pelo menos, não tenho. Se eu não mudo a notificação, se eu não escondo o celular por um tempo ali, é quase assim, impossível eu conseguir focar no que eu tô fazendo, porque, cara, eu vou ficar pensando ali quem que mandou mensagem, o que aconteceu e tal, e, cara, não consigo focar. E, assim, eu acho que a maior parte das pessoas funciona dessa forma também. Então, tenta estruturar o ambiente ao seu redor. Cara, você tem mais gente em casa, dá um jeito de se isolar em algum lugar, não fica no meio da galera ali. Tem gente que consegue se concentrar, eu não consigo, então tem que me fechar num lugar para conseguir me concentrar. Além disso, você tá numa biblioteca, você tá num escritório, por exemplo, como é que você pode, cara, fone de ouvido, tem muita coisa que você pode colocar, tem música, é ambiente, não é qualquer música, aí você não vai meter um sertanejo ali, que aí é mais difícil você focar. Ou seja, estrutura o ambiente a seu favor. Segunda frente é o que a gente chama de biohacking. Então, hoje existe comprovadamente formas de você hackear o seu cérebro utilizando substâncias que não fazem mal, que são naturais. E foi justamente pensando nisso que eu lancei o Ultra Foco. Eu sou patrocinador, eu mesmo aqui no canal.
Então isso aqui vai realmente te ajudar a ter mais foco no dia a dia, principalmente para aquelas atividades que demandam mais concentração. Então isso aqui foi formulado com comprovação científica utilizando ingredientes que vão te ajudar em 3 pilares. Primeiro deles, melhorar o seu foco. Então, ou seja, você precisa focar numa coisa, numa atividade que demanda mais a sua cabeça, isso vai te ajudar diretamente nessa atividade, desde o primeiro dia que você começa a tomar. Você toma aí 2 cápsulas por dia, seu dia vai render muito mais. Segundo pilar, reduzir a ansiedade, que está muito relacionada com alguns ingredientes, eu posso até falar de alguns aqui, que vão te ajudar a dar aquela relaxada. Então, ou seja, não é aquele foco de você tomar Red Bull, encher a cara de café, porque, cara, isso daí, pelo menos pra mim, sempre fez muito mal. Eu achava que tava indo bem, só que passava ali 1 hora depois que eu tomava café, cara, meu dia ficava destruído. Depois da parte da tarde, depois das 5, 6 da tarde, cara, eu não conseguia, ficava com taquicardia, inclusive. Então, esse aqui tá muito mais focado nessa parte de reduzir a ansiedade, e aí você vai conseguir se concentrar ainda mais naquelas atividades que você quer aprender, que demandam mais da sua cabeça. E o terceiro pilar é o da insônia. Tem muito cliente, tem muita gente aqui do canal, inclusive, que assim, a gente sabe que, cara, é normal pra gente varar a noite, que seja estudando na internet ou fazendo qualquer coisa. E eu tive insônia por muito tempo, isso aqui tem me ajudado bastante mesmo. Porque, cara, quando você foca no seu dia, no que você tem que fazer, parece que a cabeça, e reduz sua ansiedade, quando chega no final do dia, você tá muito mais tranquilo, tranquila, e você consegue dormir melhor, ter aquele sono profundo, tem uns tipos de sono, né? A gente tem que ter um equilíbrio ali ideal de sono. Isso mudou completamente o meu sono. E eu traqueio, tem um relógio que vê ali, que mede, aqui, ó, tá até aqui. Eu tento ver como é que eu tô dormindo e tudo mais, e melhorou bastante. Eu tô finalmente conseguindo dormir 8 horas por noite. Eu achava que não precisava, mas, cara, faz muita diferença. Principalmente se você tá aí, já passou dos 25, 30 anos, já começa a fazer muita diferença, que se você dorme melhor, realmente muda o seu dia. E aí eu vou deixar o link aí do site, tem a lista de ingredientes, a composição toda, quais são os benefícios, como é que funciona, a entrega, tudo mais. Dá uma olhada aí, vê se é pra você, porque, cara, isso aqui tem mudado a vida de muita gente e eu realmente espero que mude a sua. E aí tem essa observação, se você não gostar do resultado, seu dinheiro integralmente de volta. Basta você reclamar e aí no mesmo dia a gente organiza todo o processo para você receber o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E o terceiro desafio relacionado a manter o foco tá no de recriar a forma que a gente utiliza o foco correto para cada situação. Ou seja, foco por situação. Se você nunca parou para pensar, existem situações diferentes que demandam um tipo de foco diferente para aquele estado que você tá ali. Se você for memorizar algo, executar algo mais repetitivo, trabalhar numa análise que você já sabe como fazer, mas você precisa de velocidade, focar na tarefa específica, isso vai demandar muito mais um estado de alerta do seu cérebro. Ou seja, que você esteja alerta, focando naquele trabalho específico e fazendo aquilo ali da forma mais eficiente, talvez mais rápida possível. Isso vai demandar um estado do seu corpo, um tipo de foco muito diferente do que, por exemplo, se você estiver executando ali, fazendo um código de SQL, por exemplo. Você tem que estar mais tranquilo, tranquila para aquilo. Não vai ser uma coisa super rápida, você não vai ter que executar rápido, você tem que pensar mais, você tem que ter uma parte criativa do seu cérebro mais ativada e uma tranquilidade maior. Como é que você hackeia isso? Aí eu acabei de dar um exemplo aqui, disso aqui melhora o seu dia de todas as formas, então você vai ter todos esses 3 pilares que eu comentei, que tem a ver com ansiedade, tem a ver com foco e tudo mais, e com sono também, que vai melhorar o seu dia seguinte. Além disso, o que você pode fazer para ambientar melhor o seu estado? Você pode ouvir música, como eu comentei, então dependendo do que você está fazendo, se você botar uma coisa mais agitada, vai te deixar mais agitado. É claro que tem limite aí para isso tudo. Tomar café, então a cafeína, ela vai te ajudar nesse primeiro exemplo que eu dei. Você que precisa fazer uma coisa repetitiva ali e tal, e focar naquilo, a cafeína vai te ajudar a ter um desempenho melhor naquilo. É claro que não vale para todo mundo, mas assim, em geral a gente toma café para isso. Já para uma tarefa que necessita de uma concentração maior, que é essa parte do código, talvez o café te atrapalhe, você vai ficar agitado ali, você não vai conseguir, tipo, ficar parado e tal. Pelo menos eu tenho esse problema. Então a cafeína pode te atrapalhar nesse segundo estado aí. Aí nesse segundo estado você quer relaxar, na verdade, talvez um chá aí sem cafeína, ou sei lá, ficar num ambiente mais quieto ali, sem muita distração, isso já vai te ajudar bastante. Ou seja, cara, entenda qual que é o tipo de atividade que você precisa executar, e aí como é que você adapta esse ambiente que você tá, o interno e o externo, como é que você muda as coisas ao seu redor e internamente também. E o próximo ponto abordado no livro é a diretividade. O que é isso? Então a gente, quando vai aprender alguma coisa,
Muitas vezes a gente comete o erro de tentar aprender toda a teoria, que nem na faculdade ou no ensino médio ensinam a gente. A gente tem que decorar aquelas coisas, decorar tudo ali e trata todo aquele assunto como se tivesse o mesmo peso. Tem inclusive estudos que comprovam que o Teorema de Pareto funciona para livro, para matérias que você vai estudar, ou seja, 20% do livro ele contém 80% da informação que realmente é útil. E existem dois pontos principais aqui. Primeiro, tentar entender que tem um Pareto em praticamente tudo que a gente faz no dia a dia. Então, se você consegue entender qual que é o Pareto, onde que está essa informação, por isso que o planejamento lá atrás pode fazer criar uma mudança muito grande no que você vai fazer. Você vai ser muito mais econômico com o seu tempo, muito mais eficiente no seu dia a dia. Então, o Pareto vai te ajudar bastante, mas também uma coisa que ele inclui bastante é a prática. A diferença que a prática pode fazer na hora de aprender uma matéria. Ou seja, você quer aprender Python, o melhor jeito é você fazer na prática. Você ficar lendo ali, e prática tudo bem. O ideal mesmo é você resolver um problema real dentro de uma empresa. Não só a pressão de entregar aquele projeto vai te forçar a aprender mais, mas cara, vai ser uma coisa muito mais real, vai ser mais tangível tudo ali. Mas também na hora de estudar, vai ser muito mais relevante para o seu cérebro você executar tarefas, você escrever o código ali, executar, mesmo que seja treinando, mesmo que não seja um problema super real dentro de uma empresa, isso vai ser melhor do que se você colocasse ali muito mais tempo seu aprendendo a teoria. Ou seja, eu recomendo numa linguagem, cada pessoa tem seu ritmo, mas se aprender uma parte teórica e ir para a prática, para executar isso que você acabou de aprender. E dedicar muito mais tempo na prática. Eu me considero uma pessoa mais prática nesse sentido, assim, eu já tentei ser mais teórico, não funciona para mim. Então, assim, eu dedico aí 20% do meu tempo tentando entender um pouco da teoria, pulo para a prática e aí o resto 80%. É claro que assim, dependendo do que você está vendo ali, a prática vai inclusive te forçar a voltar na teoria para ver se você entendeu realmente. Tá aí a importância dessa prática, porque ela vai inclusive te ajudar a retomar ali na parte teórica, entender o que às vezes na teórica você não vai entender, você vai entender um contexto geral, mas a gente acha que entendeu tudo, mas não entendeu. E aí, falando de línguas, por exemplo, você quer aprender inglês, a melhor forma de aprender inglês é praticando, é falando com nativos, se expondo mesmo. Mesmo que você não tenha a parte teórica completa, aprende ali um básico teórico, que eu falei, o 20%, e aí vai praticando, que isso vai te forçar a voltar na teoria, e aí você fica nesse ciclo aí virtuoso de aprender o inglês, por exemplo. E o último ponto é o de você testar o seu conhecimento, testar, validar se você realmente aprendeu. Então existem formas diferentes, existe prova por conta disso. A prova, ela te ajuda a aprender as coisas da forma mais, se a gente parar para pensar, da forma mais eficiente para aquela prova específica. Se a prova for honesta para aquilo que você tem que fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego nada mais é do que uma prova. Se a entrevista de emprego ela for boa, ela for bem estruturada, o recrutador ele vai colocar um case que está muito relacionado com o que você vai fazer no dia a dia ali. Eu sei que vão ter perguntas que são mais para te testar, ver qual que é o seu nível, não só técnico, mas assim, na hora de sair de um problema e tudo mais. Mas falando aqui da parte técnica, se, por exemplo, numa entrevista de emprego, eles pedem Python, é muito inteligente da parte da empresa se ela estrutura uma prova, um case ali, colocando as funções, colocando o tipo de problema que você faria naquela empresa. E a forma de você testar isso é você justamente aprender sobre aquela empresa específica. Então, por exemplo, você quer aplicar para Google, cara, tem prova aí, tem exemplo de prova da Google, onde você vai conseguir ver o que eles cobram de Python, por exemplo. E aí você vai conseguir não só estimular esse aprendizado, de você ver o que realmente importa para você e voltar na parte teórica, e aí validação, teste, pegar uma prova dessas aí, fazer simulado, até você aprender o que realmente importa, mas também isso vai te dar uma direção maior e vai te ajudar lá no planejamento lá atrás. Tá vendo que tudo tá meio que conectado com planejamento e como é que ele pode te ajudar. Então nada assim, nenhum tipo de estudo mais longo deveria ser iniciado sem um planejamento, mesmo que seja um planejamento mais curto aí, cara. Eu sei que eu falei aqui 10%, mas mesmo que você faça uma coisa mais curta na hora de começar, isso já vai te ajudar bastante, você vai ver a diferença. Dos pontos que eu trouxe aqui, cara, esse aqui é um dos que faz mais diferença na hora de você estruturar, de aprender alguma coisa mais complexa. Porque realmente, eu sempre fui aquele cara com dificuldade de terminar um livro. Pegar um livro, eu começava, aí eu largava, pegava outro, começava, largava. Até com filme, pra você ter ideia. Começar filme, começar série, eu largo, vou fazer outra coisa, pegar outro filme e tal. Então assim, se você não tem planejamento, você não fala, cara, beleza, eu vou pegar isso daqui e vou terminar. E pra fazer isso, eu tenho que alinhar expectativas e meu passo a passo vai ser esse aqui. Cara, vai ser muito difícil, se você tiver o mesmo perfil que o meu, vai ser muito difícil você terminar as coisas. Isso, obviamente, vai impactar a sua vida profissional e pessoal também. Espero que o vídeo tenha sido útil pra você. Meu nome é Danilo, deixe sua inscrição se foi útil, deixe nos comentários se te ajudou. E deixe nos comentários se você tem alguma técnica que você utilizou aí recentemente para aprender alguma linguagem, alguma coisa mais complexa. Seus comentários sempre ajudam, não só a mim, mas aos outros inscritos que veem as ideias aí e aprendem bastante com isso. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.